Boa noite, vou iniciar uma apresentação aqui para fazer um teste, então, uma breve apresentação. Então, o trabalho foi constituído pelo Lucas e por mim, sobre a orientação do professor Jorge, nosso trabalho de conclusão de curso. Vamos lá. Sobre a introdução, alguns pontos que a gente tem que discutir. E o primeiro ponto, a gente entra em quem é o idoso, né? A gente tanto fala de idoso, 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 mas quem realmente é idoso? Então, o idoso ele é considerado a partir dos 60 anos de idade em países desenvolvidos, que é o caso do Brasil, certo? Então, esse é o público idoso. Em centros de arte e lazer para idoso, por exemplo, teoricamente seria para o pessoal acima da idade de 60 anos, e assim por diante, certo? Bom, a OMS ela tem um programa envelhecimento ativo, se chama, a gente traz na nossa introdução também. O que seria o envelhecimento ativo? Ele tem foco na manutenção de saúde, autonomia e independência funcional do idoso. O porquê essa autonomia e independência funcional do idoso? Porque no processo de envelhecimento ocorrem muitas perdas, perda de movimento, perda de massa muscular, ocorrendo assim uma dependência do idoso de demais pessoas ou outras pessoas. Esse processo da OMS, envelhecimento ativo, serve para entrar nesse meio para o idoso ele conseguir ter um envelhecimento saudável, que ele consiga ter uma autonomia legal. Em seguida, a gente tem dois pontos que são os dois principais desafios da sociedade para lidar com o público idoso. Um é do próprio idoso, certo? Que seria a aceitação da autoimagem, seria o processo de envelhecimento, né? O idoso ele sofre muito com o processo de envelhecimento, tanto que hoje em dia são vários e vários os casos de muitos gastos com fins estéticos para não envelhecer, vamos dizer assim. Botox, enfim, várias coisas sem necessidades em questão de saúde, certo? Mas com muitas necessidades em questão de aparência para o próprio idoso, para a própria mente dele, né? E a segunda questão ali, que é um ponto dos desafios, é a socialização do idoso. Bom, a gente sabe que os públicos eles são determinados por diferentes faixas etárias, certo? Crianças vão falar, brincar mais com crianças, vão se sentir mais à vontade, a meia-idade com a meia-idade, consequentemente o idoso com o idoso. Não que seja proibido o idoso falar com crianças ou pessoas de meia idade, mas digamos que sejam assuntos mais semelhantes uma pessoa idosa com uma idosa, certo? E essa é uma das dificuldades. Por exemplo, onde um idoso pode socializar? A gente vê muitos idosos nas igrejas, por exemplo, em centros de convivência, né? Que é onde encontram várias pessoas de uma mesma faixa etária de idade e é onde discutem várias coisas com as mesmas ideias e afins. Como centros de lazer para idosos pode ser uma válvula de escape. O idoso, com o tempo, ele vai ficando sozinho. Geralmente o avô ou a avó já mora sozinho ou alguma tia cuida. E ele vai perdendo as suas atividades diárias, né? Por exemplo, já é aposentado, já não trabalha, já não vai mais ao mercado por conta de questão de força, de carregar sacola. Não que isso seja uma regra, na verdade, né? Tem muitos idosos muito fortes que fazem todas as atividades do cotidiano normalmente, mas não na mesma frequência de se quando é mais novo, né? Então, teoricamente, você tem mais tempo livre. Com o centro de arte e lazer, com os centros de lazer ali para os idosos, é onde o idoso pode seguir como uma válvula, né? Onde ele vai encontrar várias pessoas da faixa etária dele, que ele vai poder ali socializar sobre os dialogar, né, sobre os assuntos que ele gosta, que é da época deles, numa dessas, em alguns programas desses, colocar músicas da época, fazer coisas da época deles mesmo, né? Porque hoje a gente vive mais ou menos num mundo meio digital, assim, tudo se resolve pela internet, pelo celular. E alguns idosos não conseguem acompanhar esse trajeto. Como a inatividade física pode prejudicar o idoso? E aí a gente vai vir com o conceito de hipocinesia. O que seria a hipocinesia? A movimentação lenta pode não ser causada por doenças subjacentes. Algumas causas comuns são fadiga extrema ou efeitos colaterais de medicamentos, né? Essa hipocinesia, ela vai faltar mobilidade,
vai ter essas movimentações lentas, vai gerar alguns princípios de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, o que poderia fazer para o idoso diminuir esses riscos todos, né? A prática regular de atividade física, segundo a OMS, diminui bastante os fatores de risco para essas causas do idoso. A falta de mobilidade e movimentação lenta pode ser gerado um estímulo de hipertrofia para o idoso, né? Isso no decorrer da idade, para que a pessoa, às vezes, um próprio idoso não ganhe massa muscular, mas evita sarcopenia, que é o caso de perder a massa muscular, né? Então, às vezes já tem muito pouco e ainda acaba perdendo por falta de estímulos de exercício físico, falta de uma boa alimentação, né? E assim se prejudicando cada vez mais. Seguindo o nosso referencial teórico, né, a gente traz alguns outros pontos discutidos. Então, os programas sociais para os idosos surgem através de iniciativas filantrópicas. Essas iniciativas filantrópicas geralmente têm apoio de algumas pessoas famosas da cidade, alguns vereadores que se dispõem a ajudar, algumas pessoas, até parentes dos idosos que frequentam, né? Alguns idosos com mais condição financeira, ali, um poder aquisitivo um pouco maior, acabam ajudando na instituição para que ela possa se manter e ir crescendo, né? Dentre alguns dos programas mais famosos estão SESC, Universidade Aberta para a Terceira Idade, das quais o Estado de São Paulo é pioneiro, propondo formas alternativas de convívio, de convívio com a participação e ocupação dos idosos nas com participação e ocupação dos idosos não institucionalizados. Atualmente, os centros de convivência espalham-se por todo o país, como um programa social financiado pelo governo federal e implementando pelos municípios. Então, cada município vai ter um ou dois pontos ali, né, onde eles possam se encontrar. É legal também a gente trabalhar com forma de divulgação, que a gente consiga chegar nos idosos para trazer ele para esses centros, porque muitas vezes no município existe o centro de lazer, de arte lá do idoso, e ele não conhece, na verdade. Não vai porque não quer, mas não conhece. Seguindo, idoso e lazer a gente traz no nosso referencial teórico, e isso eu começo com uma estatística bem interessante já. Nos últimos 10 anos, a população brasileira com 60 a 69 anos cresceu de 21,6% e com idade igual ou superior a 80 anos cresceu a 47,8%. Isso é um dado do Ministério da Saúde, né? E esse público é um público que a gente precisa saber trabalhar, é um público que precisa de um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Então, é um público a se estudar para poder trabalhar com excelência, né? Logo em seguida a gente traz o lazer, né? Tão estudado. O que é o lazer? O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se entregar de livre vontade. Um exemplo, não é o intervalo do trabalho, por exemplo. No intervalo do trabalho, se ele escolhe jogar alguma coisa, aquilo é o lazer. Por exemplo, ele tem um tempo livre para escolher o que ele quiser. Esse seria a definição do lazer, né? Investido nessas potencialidades do lazer, os programas definem-se como objetivos para além da valorização e do convívio para idosos, como também de promoverem uma revisão profunda do papel social e da imagem do idoso, ajudando a criar condições de libertá-lo do preconceito. O idoso hoje em dia ainda sofre muito preconceito, né? Com toda essa situação de ser mais velho, e enfim. Cultura do corpo e movimento. Bom, primeiro eu trago ali a definição de cultura de corpo e movimento, né? Que trata esse conceito mais ou menos como uma corporalidade. A cultura de corpo e movimento não vai envolver só o corpo, só o movimento biológico, mas também sim o movimento mental, toda uma questão socioeconômica também. Então é muito mais do que um ser biológico, né? Trata como um todo mesmo. Na educação física, por muito tempo, é vista apenas como uma visão prática de realização de movimento em função do físico, que é como o Bett trata a definição de cultura de corpo e movimento, né? Sair dessa questão biológica e trabalhar uma questão mais ampla de cultura do movimento.